Good morning. I must say that with Eu the devo dizer conversation, we are launching que com essa conversa nós for estamos the lançando release and no extradition of Julian Assange. There will be other Ministers pedido of de não State, Secretaries of State, and criminal extradição do lawyers Sr. Julian Assange. that will join our committee. I think that this is the inaugural step for the establishment of this committee that we think that is decisive on behalf of the need of the freedom of press and the terrible precedent that this tradition of Julian Assange can provoke. Please, I will be delighted to hear Mr. Assange if you can begin this dialogue. Thank you. Por favor, falem só português, senão ela não ouve vocês. Eu vou repetir. Thank you, and Okay. I appreciate your. Muito obrigada. Agradeço as palavras de solidariedade. O caso de Julian é um escândalo inacreditável. Um escândalo em várias frentes diferentes, sobretudo porque mostra um grande desprezo e uma negação de um consenso internacional em relação a direitos humanos e a proteção dos direitos humanos. Julian não apenas expôs graves violações a direitos humanos, conforme sabem, nas guerras do Iraque, do Afeganistão, a prática de tortura por meio das publicações que levaram às acusações contra ele, mas o tratamento que ele vem recebendo, que nega a própria humanidade de Julian, que nega seu direito de publicar, nega seu direito de exercitar a própria profissão. Ele está sendo, na verdade, punido por fazer isso. E temos essa grande contradição em que Julian continuou recebendo muitos prêmios pelo próprio trabalho. Um exemplo, ele foi indicado para um prêmio do Parlamento Europeu, que é um maior prêmio de liberdade de consciência concedido pelo Parlamento Europeu. Isso aconteceu no final do ano passado. Ele foi finalista, foi um dos 3 finalistas para esse prêmio. A pessoa que venceu foi para a sociedade civil ucraniana, mas foi muito significativo que o Parlamento Europeu, essa instituição, tenha considerado o caso de Julian tão agudo e tão importante a ponto de indicá-lo como um dos 3 finalistas. E, por outro lado, temos os porta-vozes da Comissão Europeia, que, numa conferência de imprensa há algumas semanas, não comentaram e negaram isso. Todos os aspectos em que olhamos a substância das acusações contra ele são que ele publica informações que os Estados Unidos não querem que sejam publicadas. E eles usam um ato de espionagem para encontrar uma maneira de usar medidas criminais para mantê-lo na prisão. É a primeira vez que essas leis de espionagem foram usadas contra um jornalista na história dos Estados Unidos. Neste caso, é um jornalista estrangeiro que nem está em solo americano. Portanto, o uso da lei de espionagem de forma extraterritorial por atos cometidos no exterior contra uma pessoa estrangeira, isso significa que os Estados Unidos, essencialmente, declararam que tem jurisdição internacional ou universal sobre a imprensa.
e usam o tipo de raciocínio jurídico que desenvolveram ao longo de 20 anos com o estabelecimento de bolsões sem lei, justificando essa guerra contra o terror, com justificativas jurídicas para a tortura, para criar um estado de exceção quando o jornalismo se torna ou é apontado como um crime nos Estados Unidos, não importa onde a pessoa esteja no mundo. O caso agora chegou à sua etapa final no Reino Unido e nós não temos uma ideia clara de quando a decisão final será tomada. Pode ser muito em breve, em questão de semanas. E se o Tribunal Superior confirmar a decisão do juiz anterior, aí teremos chegado ao fim da estrada nos Estados Unidos, no Reino Unido, perdão. E o Reino Unido, então, vai iniciar os arranjos de extradição com os Estados Unidos. E nós tememos que esse acordo de extradição seja extremamente rápido, porque esse é o tipo de prática que nós vemos quando se trata de casos de segurança nacional e na cooperação que existe entre o Reino Unido e os Estados Unidos, e também entre países europeus individualmente, quando se trata de casos de segurança nacional, entre aspas. Eles mantêm a defesa, a família e a imprensa no escuro e andam o mais rápido possível. Os caminhos jurídicos de Julian no Reino Unido agora se restringem essencialmente a uma única linha. Por outro lado, do ponto de vista político, a pressão precisa aumentar, porque esse é um escândalo inacreditável. É um exemplo de abuso. E vou dar um exemplo antes de encerrar. Conforme sabem, com esses acordos de extradição, há muito tempo, crimes políticos vêm sendo excluídos de acordos de extradição. Mesmo entre os Estados Unidos e o Reino Unido, esse acordo de extradição tem uma proibição explícita de extradição por causa de crimes políticos. E, claro, essa lei de espionagem se encaixa nessa categoria claramente. E, nesse caso, os Estados Unidos emitindo essa solicitação de extradição por crimes políticos a despeito desse fato. E os tribunais britânicos disseram que essa proibição não existe na legislação doméstica. Não há menção de crimes políticos, mas, evidentemente, esse é um princípio estabelecido há muitos anos já, nesses acordos com os Estados Unidos. E, ainda assim, os tribunais britânicos encontraram ali uma brecha para dizer, não, nós não podemos aplicar essa proibição em relação ao caso do Sr. Assange. Desde esses procedimentos, nós descobrimos mais sobre o que os Estados Unidos fizeram para fazer com que Julian fosse preso e ficasse preso. Bom, basicamente, havia uma operação de espionagem dentro da Embaixada do Equador por uma empresa espanhola que oferecia segurança e estava trabalhando em segredo para a CIA. E, na época,
A CIA, a gente só ficou sabendo que isso estava acontecendo um ano mais tarde. O Mike Pompeo tinha planos para assassinar Julian, para sequestrá-lo, levá-lo para um local e até assassiná-lo. E a gente se pergunta como é possível que o Reino Unido possa extraditá-lo para o país que tramou o seu assassinato. Bom, eles tentaram esconder esse fato, tentaram fingir que estava tudo correndo como sempre, tentaram fingir que ninguém ia dizer nada, e isso vale, infelizmente, para muitos países europeus. É muito importante e nós nos sentimos muito incentivados quando o presidente Lula falou e fala sobre o caso de Julian com tanta frequência, para assegurar que esses fatos não sejam negados ou ignorados, porque isso envergonha a promotoria. Quando se diz o nome dele, eu acho que o meu apelo mais importante para vocês é garantir que o caso de Julian, que a sua liberdade, que esse assunto esteja presente e seja exigido em todas as oportunidades internacionais, porque eu acho que essa é a última linha de defesa. É impor vergonha a esses países, fazer com que eles respeitem a legislação e acabem com essa perseguição e com esse desfile de crueldades contra ele. Muito obrigada. Obrigado. Queríamos agradecer à senhora Assange esse depoimento e tenho a satisfação de pedir que o diretor do Wikileaks, Christian Branson, possa se expressar agora. Depois, meus colegas farão algumas perguntas. Por favor. Yes, thank you. I want to thank the committee for taking Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer à comissão pelo interesse nesse caso. Nós sabemos o trabalho que tem feito no passado, um importante trabalho que realizam, e o seu interesse está alinhado ao que nós acreditamos também, inclusive no Brasil. Agradecemos o apoio a Julian, chegando ao nível do presidente e também ao parlamento em Brasília, onde eu tive a oportunidade de falar com vários integrantes do Senado, senhor Humberto Costa. Então, o apoio é forte, nós agradecemos imensamente por esse apoio. A Stella falou aqui sobre a urgência desse caso e é preciso enfatizar essa urgência. Rapidamente, estamos chegando ao final dessa estrada, nessa batalha contra a extradição. E enxergamos essa última linha de defesa no Tribunal de Direitos Humanos da Europa. Então, a urgência é muito grande e é preciso ressaltar essa urgência. Com frequência, eu digo que qualquer pessoa com uma compreensão do devido processo jurídico vai se interessar por esse caso. Qualquer pessoa enxerga com clareza que essa é uma perseguição altamente política, em que as regras básicas da lei foram atiradas pela janela. Então, a urgência é extremamente grande. Nós vimos uma chance na Austrália, em que o governo albanese tomou uma nova posição em relação ao caso de Assange e vem exercendo alguma influência sobre o governo Biden nos Estados Unidos para chegar a uma solução. Mas é importante destacar a dificuldade de chegar a essa conclusão. Vemos as palavras públicas do senhor Albanese, vemos a sua frustração, a dificuldade que é
chegar a uma conclusão nesse debate. Sabemos que essa conversa continua, que é um diálogo nos mais elevados níveis, mas o fato de que ainda não temos uma conclusão mostra a dificuldade de superar e de chegar a uma conclusão e de garantir a liberdade de Julian. Por esse motivo, é extremamente importante para nós que estamos nessa batalha obter cada vez mais compromisso em todos os níveis, cada vez mais pressão para, conforme Stella mencionou, mostrar que esse caso é uma vergonha e é urgente chegar a uma conclusão. Todos são capazes de enxergar que é uma questão bem maior do que o caso de uma única pessoa. É um caso de direitos humanos. É uma questão de grave urgência, uma questão de princípios que são reconhecidos agora por todas as organizações de direitos humanos, todas as organizações internacionais, inclusive organizações nos Estados Unidos, enxergam aí uma ameaça existencial à liberdade de imprensa, não apenas nos Estados Unidos, mas mundialmente também. Então, nós agradecemos naturalmente todo tipo de assistência em qualquer frente, no palco internacional, para chegar ao fim desse capítulo vergonhoso. No início foi dito que a extradição precisa parar. A nossa demanda é em relação à segurança da imprensa global, que esse caso seja abandonado pelo governo Biden e que o governo Biden adote a mesma postura do governo Obama, que tinha chegado à conclusão de que seria excessivamente danoso à liberdade de imprensa emitir essa acusação formal contra Julian Assange e Wikileaks. O Donald Trump mudou esse percurso e agora o governo Biden precisa voltar à postura do governo Obama e acabar com essa perseguição. Muito obrigado. Muito agradecido. Eu convido, então, nosso colega, doutor Antônio Cláudio Maria de Oliveira, a fazer uma pergunta. Oi, não. Bem, eu gostaria de saber se os advogados estão alegando algum descumprimento de regras legais do processo inglês. Se houve ou não houve descumprimento de regras ao devido processo legal inglês. E queria saber também as consequências para o nosso Julian da sua extradição junto aos Estados Unidos. Thank you. Muito obrigada. Bom, os tribunais britânicos, para ser sincera, têm uma tendência contrária a Julian. Há um viés contrário a Julian. Eu vejo isso como uma consequência da imensa pressão política, nesse caso, pela extradição. É muito fácil extraditar. O Reino Unido e os Estados Unidos têm um acordo que foi negociado logo depois do 11 de setembro, que essencialmente facilita as extradições para os Estados Unidos, que permitem que isso seja mostrado no tribunal. Claro, há muitas situações nas quais Julian não deveria ser extraditado. Evidentemente, não deveria ser extraditado. E ainda assim, os tribunais britânicos, em qualquer oportunidade que têm, limitam a capacidade de Julian de argumentar, limitam o tempo que nós temos
para apresentar a defesa. E a minha interpretação é que isso não é apenas a pressão dos Estados Unidos, mas ele buscou asilo na Embaixada do Equador em Londres. Todos os argumentos relacionados à violação do devido processo legal no Reino Unido falharam ou fracassaram, mas foram bem-sucedidos na União Europeia. Ele teve a Suécia e o Reino Unido levou para um grupo de trabalho de arbitragem que descobriu ou que emitiu uma decisão em dezembro de 2015 de que Julian estava sendo preso de forma arbitrária dentro da embaixada e deveria poder sair. O Reino Unido e a Suécia estavam juntos para negar a sua defesa em relação àquela questão na Suécia. Ou seja, já houve descobertas ou decisões contra o Reino Unido e depois disso nós aprendemos bastante sobre o que estava acontecendo nos bastidores. O serviço no Reino Unido estava dizendo para a Suécia não interrogá-lo e simplesmente extraditá-lo, mantendo Julian num estado de limbo. A Suécia queria retirar as alegações e o Reino Unido disse para não retirar, ou seja, abertamente, o Reino Unido está participando ou realizando um abuso do devido processo legal, mas nós nunca conseguimos, de maneira bem-sucedida, claro que nós argumentamos isso nos tribunais, mas não obtivemos sucesso nesse argumento. O marido de uma das juízas, a juíza que negou a soltura de Julian em 2018, o marido dela foi ministro da Defesa. Havia sido ministro da Defesa durante as publicações do Wikileaks, ou seja, havia um conflito de interesse claro. E quando tentamos apresentar essa questão, quando ele foi preso, dissemos que a decisão da juíza deveria ser deixada de lado. E o novo juiz fez uma decisão ainda mais grave contra Julian, porque ele cometeu a temeridade de questionar a independência da juíza. Então, há um fogo cruzado e isso nunca foi solucionado no Reino Unido. Evidentemente, há uma série de questões se nós chegarmos com esse caso ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos e vamos tratar especificamente das falhas do Reino Unido em relação a esse caso. Do ponto de vista doméstico, no entanto, isso acabou nunca chegando a lugar nenhum. O senhor pode repetir a segunda parte da sua pergunta, por gentileza? Ela pede. Não. Quais as consequências dessa extradição, se ela for deferida? Well, firstly, there's Bom, em primeiro lugar, o caso propriamente dito. E, em segundo lugar, temos o tratamento dado a Julian. A extradição de Julian, de acordo com os médicos e psiquiatras que o examinam, a conclusão é de que Julian poderia ser levado a tirar a própria vida em caso de extradição, ou talvez mesmo antes de entrar no avião. O caso contra Julian, de acordo com a lei de espionagem dos Estados Unidos, são 18 acusações, 175 anos de prisão. E é uma armadilha, porque é uma lei de espionagem, não há defesa de interesse público. Se você cria um novo propósito para uma lei que foi feita contra a espionagem e aplica essa lei contra o jornalismo, é importante esclarecer que não há nenhuma alegação
de que Julian estava espionando, ou que ele estava agindo em nome de um país estrangeiro, de alguma potência estrangeira. A alegação, a acusação é de que ele recebeu informação de Chelsea Manning e publicou essa informação. Esse é o crime do qual ele é acusado. Ou seja, houve uma redefinição, receber, possuir e transmitir informações. O que na legislação se aplicava a espiões, eles aplicaram a jornalistas. Bom, considerando esse fato, não há possibilidade de defesa, não há possibilidade de que Julian explique por que isso foi publicado, o que ele publicou, a importância do que foi publicado, que isso revelava crimes. Então, é uma armadilha, na verdade. Os Estados Unidos, nas audiências de extradição nos Estados Unidos, argumentam que, como Julian não é cidadão americano, ele não terá a proteção da primeira emenda da Constituição americana. Ou seja, as proteções constitucionais que se aplicam a cidadãos americanos e a estrangeiros que estão em solo americano não se aplicam a estrangeiros que vivem no exterior. E isso faz parte de todo o absurdo da situação. Eles estão usando legislações domésticas do ponto de vista extraterritorial, mas a Constituição não. Ou seja, o Julian não poderá invocar a primeira emenda e seu direito à liberdade de expressão, proteção de imprensa, que também está na primeira emenda. Ele não tem direito à proteção constitucional porque ele é cidadão da Austrália e porque ele não estava nos Estados Unidos quando esses crimes, entre aspas, ocorreram. Então, é uma armadilha. Se isso chegar à Suprema Corte Americana, nós não sabemos o que pode acontecer. Provavelmente depende da composição da Suprema Corte Americana, mas aí estamos falando de muitos anos. E não é evidente que essa decisão seria derrubada. Então, estamos diante de uma condenação nesse tribunal. E esse tribunal não é qualquer tribunal, porque esses crimes, entre aspas, que foram cometidos no exterior, os Estados Unidos poderiam ter escolhido qualquer tribunal para julgar esses crimes, e o tribunal que foi escolhido é em Alexandria, na Virgínia, claro, onde é a capital da segurança e do setor de inteligência dos Estados Unidos. Esse tribunal fica a poucos quilômetros da sede da CIA. A composição do júri, porque seria um caso para júri nos Estados Unidos, a composição dessa área ali nos Estados Unidos, dessa região, é majoritariamente de pessoas ligadas à segurança nacional, seus parentes, seus empregadores. E nessa região especificamente, há uma regra que não se aplica a nenhuma outra parte dos Estados Unidos. Ou seja, você não pode excluir um integrante do júri se trabalhar para o governo ou se o cônjuge trabalhar para o governo. Por quê? Porque são tantas pessoas que trabalham para o governo que você não teria pessoas suficientes para formar o júri se essa regra fosse aplicada. Então, essa é a situação que temos agora. É essencialmente um tribunal de segurança nacional. E nenhum réu jamais venceu um caso nesse tribunal. Julian também sofreria situações de isolamento extremo, porque é um caso de segurança nacional. Então, no caso dessa prisão, não cabe ao Bureau de Prisões determinar o grau de isolamento. Quando se trata de um caso de segurança nacional, esse Bureau de Prisões recebe instruções das agências de inteligência. Bom, e a gente tem o FBI e a CIA, né? São as mesmas agências que estiveram envolvidas nesse complô para sequestrar
e assassinar Julian. Que condições podemos esperar dessas pessoas que queriam assassinar Julian? Em que condições que vão colocá-lo? E eles têm todas as desculpas possíveis para fazê-lo, porque é uma questão de segurança nacional, ele não deve ter contato com outras pessoas. E, claro, os Estados Unidos utilizam o isolamento em solitária como uma forma contínua de encarceramento. São 8.000 pessoas que estão em alguma forma de confinamento solitário. E quanto mais isolado ele estiver, e os Estados Unidos sabem disso, porque há muita evidência psiquiátrica da promotoria e da defesa também na audiência de extradição, se Julian for colocado em isolamento, isso pode levá-lo a tirar a própria vida. Muito obrigado, eu agradeço a senhora Assange e vou convidar o senador Del Rey para fazer uma pergunta. Bem, um abraço solidário à Estela e ao nosso Christian. Eu queria fazer uma pergunta, que talvez seja duas. A primeira, nós lemos uma quantidade de documentação que o Wikileaks publicou. Mas eu gostaria que o Christian dissesse um ou dois fatos que foi denunciado, que nós já lemos e tal, de forma sintética, para que recordemos esses casos de violação sérias de direitos humanos. Sempre é bom repetir. Eu queria fazer uma pergunta também, que deve ser uma resposta rápida. Eu não entendi se vocês recorreram ao Parlamento do Conselho da Europa, que é diferente do Parlamento Europeu. Tem uma composição diversa, um pouco mais flexível, e que tem o Tribunal dos Direitos do Homem, especificação criada em 1949, estritamente para defender questões de direitos humanos, a qual Assange está totalmente envolvido. Tanto na denúncia da violação, tanto no sofrimento que está sofrendo. Respostas podem ser muito sintéticas, mas coloco isso. Obrigado, gente. Well, it is almost hard to begin listing all the. Olha, é difícil listar todas as revelações que surgiram a partir dessas publicações em 2010, 2011, que são a base da acusação formal feita contra Julian. Ele está sendo acusado por receber, possuir e publicar informação de grande importância jornalística. Posso destacar alguns dos pontos mais memoráveis que foram expostos com essas publicações. Talvez os senhores se lembrem do vídeo de um assassinato que mostra um grave crime de guerra no qual um helicóptero, evidência em vídeo publicada pelo Wikileaks. Uma equipe de helicóptero do exército americano abriu fogo contra civis desarmados em Bagdá em 2007 e matou 1.000 pessoas. Isso foi um caso claro de assassinato de indivíduos inocentes e incluiu a morte, inclusive, de 2 jornalistas da Reuters. Esse vídeo se tornou uma imagem muito simbólica da guerra do Iraque e, com frequência, é visto como o equivalente àquelas imagens de napalm, quando pensamos lá na guerra do Vietnã. Então, isso é uma evidência, uma prova de um crime de guerra, e ninguém foi responsabilizado por isso. O vídeo foi publicado junto com as regras de combate do exército americano, e isso é a base dessa acusação
contra Julian. O exército americano afirma que todas as regras foram respeitadas, as regras internacionais de guerra. Qualquer pessoa que assiste a esse vídeo e compara essas regras de combate e as obrigações internacionais, verá, evidentemente, que se trata de uma terrível violação do direito internacional e da dignidade humana. O que veio de centenas de milhares de documentos que mostraram a guerra do Iraque e a guerra do Afeganistão, o que surgiu desses documentos é uma imagem clara de crimes cometidos em diversos níveis. Fez justiça a algumas pessoas listando milhares e milhares de nomes de civis mortos. Muitas vezes civis desarmados nesses países. E isso, claro, cria uma imagem totalmente diferente dessas atividades militares em comparação com o que era conhecido até então pela grande imprensa. Os telegramas diplomáticos que foram publicados em 2010, num longo processo que levou quase um ano de colaboração com 100 veículos de imprensa, inclusive alguns brasileiros. Essa publicação também expôs as engrenagens diplomáticas, e isso foi muito revelador também. Expôs ilegalidades cometidas em diversas formas em relação à espionagem, inclusive o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ou seja, há inúmeros exemplos. Eu acho que talvez seja a maior empreitada jornalística da década. E esse é o motivo pelo qual a reação foi tão violenta, porque a verdade foi exposta. A verdade do mundo no qual vivemos. E isso levou a essa resposta vingativa que foge a regras jurídicas e que estamos vendo agora por parte do governo americano. Eu esqueci qual era a segunda parte da sua pergunta. É muito rápida. Vocês falaram muito do Parlamento Europeu. Eu gostaria de saber se vocês pediram, emitiram qualquer nota, e tiveram contato com o Parlamento do Conselho de Europa, em Estrasburgo, que tem o Tribunal dos Direitos do Homem, porque é o tribunal específico que trata de direitos humanos. Maybe Stella can Talvez a comment. Estela possa contribuir nessa resposta. Sim, nós estamos em contato com o Conselho Europeu e tivemos reuniões em Estrasburgo com integrantes da Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu e temos apoio dos relatores especiais. O senhor menciona o tribunal. Estela, pode, por favor, contribuir nessa parte da resposta? Sim, claro. Nós temos toda a intenção de buscar o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, mas primeiro, antes disso, nós precisamos exaurir as medidas domésticas no Reino Unido antes da gente poder formalmente ter a permissão para apresentar o nosso pedido nesse tribunal. Há um pedido emergencial. Assim que recebermos a negativa final do Reino Unido, se ela vier nas próximas semanas, nós imediatamente vamos entrar em contato com o Tribunal Europeu, e o Tribunal Europeu tem poderes para pedir ao Reino Unido que não faça a extradição até que o Tribunal Europeu dê a sua decisão final. Entretanto, o Reino Unido está flertando com a ideia de ignorar
o tribunal. Já há algum tempo, há uma questão política no Reino Unido. Talvez possamos pensar como o próximo Brexit, de certa forma. É a próxima fronteira do Brexit. Com o Brexit, eles sabem que conseguem votos, e como já fizeram o Brexit, eu acho que talvez o Tribunal Europeu seja o próximo organismo do qual eles possam sair para obter votos. Ou seja, o Partido Conservador do Reino Unido fala constantemente que talvez esse acordo não seja tão vinculante. Então, nós não temos tanta confiança no fato de que o Reino Unido não extradite caso o Tribunal Europeu de Direitos Humanos seja ativado. Claro que nós vamos a esse tribunal de qualquer forma, mas a situação de Julian é muito frágil, justamente por causa da disposição do Reino Unido de fazer atos extraordinários nesse caso de Julian. Claro, a prisão de Julian, o Reino Unido e os Estados Unidos estão jogando um jogo específico nesse caso. Os Estados Unidos dizem, bom, ele está preso no Reino Unido, não tem nada a ver com a gente. Isso é uma questão, é uma decisão do Reino Unido. Bom, o Reino Unido, de seu lado, diz, não, a gente não tem nada a ver com isso. Não há nenhuma acusação contra o Julian no Reino Unido. Não há nenhuma questão jurídica que garanta sua prisão. A única coisa que diz que ele deve ficar preso é o pedido de extradição dos Estados Unidos. Então, o Reino Unido diz, não temos nada a ver com isso, é um pedido de extradição dos Estados Unidos, só que, na realidade, o Reino Unido é quem o tem sob custódia. Então, no Reino Unido, na verdade, eles querem tirar essa questão das mãos. Eles não estão gostando da pressão que estão sofrendo e da crítica que estão recebendo por mantê-lo preso. Então, esse é um outro fator que talvez os leve a optar pela extradição se não houver gente suficiente prestando atenção, se não houver uma pressão suficiente para que eles cumpram as suas obrigações. Eles vão fazer qualquer coisa que eles acreditem que vá dar certo ali para o lado deles. E é isso que explica o fato de Julian estar preso nesse momento. Agora passar a palavra para o ministro Bresser Pereira, que vai fazer uma questão, e depois temos ainda uma questão dentro do nosso limite. Bresser. Senhora Assange, está muito claro que o Assange e a liberdade de imprensa estão sob ataque, né, dos Estados Unidos, né, e com a participação do Reino Unido. A minha pergunta é saber, nós que formamos um comitê, se nós temos alguma forma, se vocês sugerem alguma forma pela qual nós possamos nos dirigir, seja ao Tribunal Britânico, seja ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, né, manifestando o nosso repúdio a essa questão e a nossa inconformidade de se falar em espionagem e se colocar o problema no quadro da segurança nacional americana, porque nós sabemos que, quando isso é feito, os Estados Unidos só julgam que podem fazer qualquer coisa. Alguma coisa que nós possamos fazer mais especificamente? Well, if I may begin, I think there are many Olha, se eu puder começar, eu acho que existem muitas maneiras em que vocês podem nos ajudar a chamar a atenção para esse caso em todos os níveis necessários e em todos os níveis. Reuniões da Assembleia Geral da ONU. Claro que há a possibilidade de levantar essa questão em plataformas ou órgãos de direitos humanos da ONU, mesmo
A embaixada brasileira em Londres poderia ser uma observadora dessa audiência que vai ocorrer. Há uma longa lista de possibilidades. De maneira geral, porque a gente tem esse contexto europeu, né, como último recurso, é muito importante que toda a sociedade brasileira exerça sua voz e seja ouvida, e que possa impulsionar essa mensagem para que as pessoas que tomam decisões, as lideranças europeias, de fato quebrem o gelo e tomem uma posição. Até o momento, além do governo australiano, temos líderes de diversas nações, e claro, na região e no continente de vocês, tomando uma posição muito firme. Dentro da Europa, nós temos comitês parlamentares que apoiam Julian Assange em quase todos os países europeus. São pelo menos 14 países, se eu me lembro da última contagem. São parlamentares chamando atenção para esse caso. Temos apoio no Conselho Europeu, no Parlamento Europeu e em outras plataformas. Até o momento, não houve uma declaração por líderes políticos de países europeus. Eu entendo que isso precisa ser lido no contexto da atual situação política global, não preciso nem entrar em detalhes sobre isso, mas é preciso haver alguma rachadura nesse muro, digamos assim, uma compreensão de que vocês estão de olho nos líderes e eles não podem ficar em silêncio quando se trata de uma questão de direitos humanos de tamanha importância. É uma questão de democracia e é preciso se afastar desse muro, dessa muralha de silêncio, e é preciso tomar posição. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Eu acho que exige persuasão e tenho certeza que os senhores têm formas de ajudar nessa frente. Eu tenho a sensação de que a gente precisa vencer esse caso. Caso contrário, será uma entrada em tempos mais sombrios. Então, é preciso reverter essa situação. E acho que esse fato é amplamente entendido, mas acho que precisamos agora de um empurrão maior em todas as frentes para transmitir essa mensagem. É inimaginável que haja silêncio entre líderes europeus quando todas as grandes organizações de direitos humanos do mundo estão do lado da causa de Julian Assange, seja a Anistia Internacional, Jornalistas Sem Fronteiras, a Federação Internacional de Jornalistas, a União de Liberdades Civis Americanas, e eu poderia seguir aqui listando organizações. São agora cerca de 50 organizações mundiais. Não há uma única organização que não enxergue a gravidade da situação. Então, isso precisa ser repetido constantemente, sempre que possível. Stella, não sei se gostaria de acrescentar. Sim, sem dúvida. Muito obrigada pelo apoio e pela disposição de descobrir passos concretos que possam ser tomados. Além de tudo que Kristen já falou, talvez haja uma oportunidade para que o seu grupo demonstre a sua opinião, a sua perspectiva diante da Corte Europeia de Direitos Humanos e talvez até, possivelmente, diante de tribunais do Reino Unido, se houver alguma mudança de rumo, se eles permitirem um recurso que até o momento vem sendo negado. Eu não tenho grande esperança, não, para o Reino Unido, para o sistema
de tribunais no Reino Unido. Conforme vocês já devem ter percebido, mais no Tribunal Europeu, na Corte Europeia, talvez haja uma oportunidade. Seria muito bom se pudéssemos ter essa linha aberta de comunicação, porque eu gostaria de discutir essa possibilidade com a equipe de advogados europeus de Julian, para eles dizerem qual é a melhor possibilidade de os senhores contribuírem. Eu queria agora convidar o ministro Paulo Vanucchi para a nossa última pergunta, depois nós faremos um pequeno encerramento. Vanucchi. Paulo. Em recente visita como chefe de Estado a Londres, o presidente Lula agradeceu a pergunta da jornalista que indagou sobre Julian Assange. Agradeceu e fez um pronunciamento enfático na compreensão de que a extradição de Assange, a violação continuada dos seus direitos humanos, representam uma violação do direito à liberdade de expressão, comunicação, à liberdade de imprensa como um todo, os danos que esse episódio traz ao jornalismo investigativo em todo o planeta, a denúncia dos horrores das guerras. E, nesse sentido, seguindo na linha que o ministro Paulo Sérgio Pinheiro, no início, anunciou, que está nascendo hoje mais um comitê pela vida, pela liberdade de Julian Assange, ministro Brescia, o senador Del Roio, o secretário jurista Cláudio Maris, o que já foi feito em termos de contato oficial com o governo do presidente Lula? Vocês fizeram referência ao parlamento brasileiro, mas se nas relações exteriores, se o Ministério dos Direitos Humanos, com o próprio presidente, já houve alguma articulação, e o peso que o nosso país, e sobretudo as nossas instituições, o próprio nome do presidente Lula, que tem identidade com o Julian Assange na condição de uma pessoa que acaba de passar por uma terrível perseguição judicial, felizmente superada judicialmente, e também superada pela decisão democrática do povo brasileiro. Então, qual o papel que cabe especificamente ao Brasil, além da sociedade civil brasileira, o potencial do governo Lula, no sentido de criar essa sensibilidade para impedir a extradição? Obrigado. Well, if I can pitch in here, I Se eu think puder começar, eu acho que não se pode subestimar o valor da voz do Brasil, sobretudo no mundo atual. Eu viajei pelo Brasil no ano passado e pude me reunir com o presidente Lula. Foi no inverno aqui do Hemisfério Norte. Foram me reunir com pessoas influentes de organizações de direitos humanos, pessoas políticas, organizações, e fiquei muito feliz de ver um forte apoio. O presidente Lula entende, claro, até por causa de sua experiência pessoal, conforme o senhor falou, ele entende a gravidade de uma guerra em que as leis são usadas como arma política. E há uma cortina de fumaça de suposta batalha jurídica. E ele demonstrou muito apoio ao longo dos anos e nós agradecemos muito, mesmo quando não lhe pedem ou não lhe perguntam em coletivas de imprensa, ele faz declarações e traz à tona o caso de Julian Assange. Ele chama a atenção para esse caso.
Então, nós somos muito gratos por isso. Eu acredito que é extremamente importante ter uma voz forte e consolidada brasileira sobre essa questão. Não devemos subestimar a importância disso. No contexto europeu, eu, como europeu, eu sei da força política do Brasil, sei como foram as eleições no ano passado, e sei da importância do retorno do presidente Lula e como isso lhe deu mais potência e mais voz. O Brasil é um país extremamente importante no cenário internacional. E por isso, é muito importante ouvir ao Brasil e as vozes brasileiras. Isso sim terá impacto. Eu sei disso no contexto europeu, que é a minha região natal. A voz de Lula e a voz do Brasil são vozes ouvidas aqui, são vozes poderosas nesse momento. E há mudanças tectônicas, né, no cenário global, mesmo nesse momento. E nesse contexto, há uma influência cada vez maior do Brasil. Eu acho que é importante que essa voz seja usada em sua potência para chamar a atenção para a importância da liberdade de imprensa, a segurança de jornalistas em todo o mundo e o direito de responsabilizar governos por suas ações. Esse é um papel importante e eu vi esse papel sendo reconhecido quando conversei com legisladores e pessoas influentes nessa minha visita ao Brasil. Então, é de extrema importância a voz brasileira, respondendo à pergunta do senhor. Eu sei que estamos prestes a encerrar, e se eu puder, então, fazer o meu comentário final agora, eu agradeço imensamente o interesse de vocês nesse caso e o compromisso em falar sobre isso. Espero que a gente continue com esse trabalho, discutindo em mais detalhes as possibilidades de colaboração depois que encerrarmos essa reunião de hoje. Eu vou falar rapidamente agora. Esse caso é o maior ataque à liberdade de imprensa que já se viu globalmente. O Brasil é um dos poucos países quando o seu presidente fala, o mundo escuta. E são poucos países que têm essa situação. O que já foi feito em relação a Julian, mas também em outras áreas, é uma tentativa de desmontar o sistema que foi construído depois da Segunda Guerra, um sistema de proteção, um sistema de soberania internacional, e isso está sendo prejudicado em muitas frentes, não só com a infraestrutura da internet, que pode controlar meios de comunicação, mas sim um problema ainda maior. E o Brasil tem o papel de preservar e proteger o sistema de direitos humanos que protege todos nós. Esse caso contra Julian, se Julian for extraditado, isso terá consequências para uma ampla gama de áreas. Isso vai estabelecer uma nova realidade política, já está estabelecendo. E é preciso reverter essa situação. Precisamos proteger o sistema jurídico internacional existente. Todos os estados subscrevem a esse sistema e precisam cumprir suas obrigações. Então, o principal ponto é que os Estados Unidos e o Reino Unido estão corroendo o sistema no qual todos estamos envolvidos. E é claro que o Brasil tem seus interesses também de preservar
esse sistema. O caso de Julian é um emblema, é um exemplo de como esse sistema está sendo enfraquecido e corroído pelas ações de alguns estados. O Brasil tem um peso extraordinário. Pergunte a qualquer pessoa. Eu já fui ao edifício das Nações Unidas. Eu sei que quando alguns países falam, alguns países infelizmente não têm voz, mas quando o Brasil fala, todos prestam atenção. Muito bom. Eu queria, em nosso nome, e todos que aqui estiveram, nós queríamos agradecer essa disponibilidade da Estela Sange e do Christian para essa longa conversa que foi da maior utilidade para nós. Foram várias importantes sugestões. Eu cito apenas uma, achei a ideia da Embaixada do Brasil em Londres, onde há um embaixador muito apoiador dos direitos humanos que venha a fazer isso. A sugestão de alguma iniciativa na Corte Europeia de Direitos Humanos, nós achamos também excelente. Certamente, Dr. Maris de Oliveira terá muito prazer em ter contato com os advogados europeus para ver exatamente o que, em termos jurídicos, legais, nós vamos poder fazer. Da mesma forma, nós vamos manter contato com as principais embaixadas envolvidas, também fazendo chegar a esses chefes de Estado o nosso apoio a Juliana Assange. E creio que será um bom momento, porque estará se abrindo a Assembleia Geral da ONU e certamente nós contamos que o Brasil possa levantar a atenção a respeito desse caso. Nós estamos encantados e gratíssimos a toda a disponibilidade de vocês para nos ajudar a trabalhar pela liberdade de Juliana Assange. Muito obrigado. Well, thank you very much for having Eu us. agradeço imensamente por essa reunião, fico muito grato por essa oportunidade e espero que possamos trazer um trabalho conjunto. Muito obrigado. For helping. Muito obrigada.